Olá pessoal, sou o professor Mário Felício dos Santos. Quero partilhar com vocês uma história de fidelidade e coragem, de um homem que morreu pela unidade da igreja. Na verdade é festa de dois santos, São Tomás Moro, decapitado no dia 6 de julho de 1535, ou Thomas More em inglês, e também de João Fisher, decapitado no dia 22 de junho do mesmo ano. Os dois foram canonizados no dia 19 de maio de 1935 pelo Papa Pio XI. O Papa João Paulo II nos apresenta o motus proprio em 31 de outubro de 2000 como patrono dos governantes e dos políticos. Mas quem foi Tomás Moro? Qual foi seu crime, já que foi decapitado? Ele nasceu em 1478, foi educado na doutrina católica, teve uma ótima formação cristã e intelectual, sendo um grande advogado. Tentou a vida religiosa, mas descobriu que não era sua vocação. Casou-se e teve 4 filhos. Ficou viúvo e casou-se novamente. Foi deputado, xerife, promotor, orador e presidente do parlamento inglês. E seu último cargo, chanceler, que até hoje é superior ao do primeiro-ministro. Embora ninguém diga, ele administrava todo o reino. Embora fosse tudo isso, ele não gostava de frequentar as festas da corte. Preferia viver com os mais humildes e frequentemente era visto visitando os pobres. Era um fervoroso católico. Nesse mesmo período, o rei é o controverso, todo-poderoso Henrique VIII. Religioso e mulherengo, constam no mínimo 6 casamentos, sem contar as inúmeras amantes. Relembrando, qual o crime de Tomás Moro? Primeiro, é bom lembrar que Tomás escreveu um livro de ficção chamado Utopia, que significa lugar nenhum, onde ele descreve um lugar perfeito, um lugar dos sonhos. No livro ele faz críticas à sociedade inglesa do seu tempo, principalmente aos latifundiários que mandavam os camponeses embora para criar carneiros, das pessoas que roubam qualquer coisa e sofrem a mesma pena de um assassino, ou seja, eram enforcadas. Lutou contra o aumento dos impostos. Ele critica ainda a educação da primeira infância, que não funcionava, sendo obrigado depois a punir os adultos. Diz ele: o que vocês fazem, eu pergunto, se não fabricar os ladrões, que depois vocês enforcam? Alguns escritos dizem que o problema de Tomás Moro com o rei Henrique VIII começou aí. Mas Henrique VIII é casado com Catarina de Aragão e tem uma filha, e sua esposa tinha dificuldade de engravidar. Mas Henrique VIII quer um filho varão para ser herdeiro do seu trono, e isso não acontece. Então o mesmo pensa em uma saída que só poderia ser o divórcio, para casar-se com Ana Bolena, e pede conselho a Thomas, que não concorda. Mas mesmo assim, ele arrisca pedir ao Papa Clemente VII. O arquivo do Vaticano mostra um texto com 85 nobres e religiosos ingleses que se dirigem ao Papa, pedindo anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão, a primeira das 6 esposas de Henrique VIII. Afinal, ele é o rei Henrique VIII e quem sabe, com 85 pessoas influentes, o Papa Clemente VII aceite. Lê do engano, o Papa não aceitou. Então, de olho nos bens da igreja, ele decreta o chamado Atos de Supremacia, mediante o qual Henrique VIII tinha se proclamado chefe da Igreja Nacional da Inglaterra, separando da Igreja de Roma e criando então a Igreja Anglicana.
e, consequentemente, divorciou-se de Catarina e casou-se com Ana Bolena. É claro que parte do clero e também Tomás Moro não aceitaram tal indecência. Então Henrique VIII apela para uma lei antiga do tempo de Ricardo II, que pune com a morte os traidores. Depois da usurpação do poder eclesiástico, o rei mandou que seus opositores fossem presos e mortos por terem sido traidores. Entre os opositores figuravam o chanceler Tomás Moro e o bispo João Fischer, que foram acusados de traidores. Estes dois eram, na verdade, os mais influentes da corte inglesa. Foram presos e em 15 minutos foram condenados à morte pela Suprema Corte da Inglaterra. A sentença dizia que Tomás Moro deveria ser arrastado por um cavalo da prisão até o local da execução, asfixiado, castrado, teria seus órgãos expostos e, por fim, decapitado e esquartejado. Essa era a pena dos traidores. Porém, devido a um apelo do júri, foi apenas decapitado. Após a sentença, ele defendeu a liberdade de consciência e as leis da Santa Igreja. Sua família chegou a pedir que ele renegasse a fé e fugisse com eles, mas ele não aceitou, preferiu a morte a renegar a sua fé. Tomás Moro passou os últimos dias na prisão, sem comer. Com isso ficou muito frágil. Escreveu seu testamento aos filhos e pediu à sua filha que desse um sepultamento digno do seu corpo. No dia da morte, acordou às 5 horas da manhã, fez suas orações, confessou e tomou café. Às 9 horas foi levado de carroça até o local. Ao subir as escadas, caiu, mas insistiu em andar sozinho. Deu seu último testemunho. Sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé da Igreja de Roma e morro fiel servidor de Deus e do Rei. Mas primeiro de Deus, rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. Segundo alguns escritos, o rei sentou e disse: me dói saber que eu matei o homem mais honesto da Inglaterra. O seu acusador, Cromwell, arrependido, disse: o homem mais íntegro da história da Inglaterra. Foi registrado por testemunhas que o carrasco chorava e se ajoelhou pedindo perdão a Tomás Moro, que lhe disse: que hoje você me dê o maior benefício que algum homem jamais me deu. Tenha coragem, homem, e não tenha medo de cumprir com o seu dever. Se ajoelhou, orou o Salmo 50 e colocou a cabeça na tábua e sinalizou para o carrasco. Uma reflexão para você. Um dos pontos principais de sua obra Utopia é a preocupação com o bem comum e uma sociedade mais justa. Qual é a sua utopia? Você sonha e luta por uma sociedade mais justa? Tomás Moro morreu pela unidade da Igreja, lutou para não dividi-la e hoje muitos cristãos lutam para dividi-la, difamando seus pastores. Será que Tomás Moro não sabia das fraquezas dos seus filhos? Dos filhos da igreja naquele tempo? Como homem sábio que era, estudioso que era, é claro que sabia, mas mesmo assim lutou pela sua unidade. São Tomás Moro, rogai por nós.